Saudações a todos os internados que estão a acompanhar o debate gospel nesse exato momento. Estamos de volta hoje com mais uma edição para entendermos melhor como que funciona a liderança nas igrejas hoje em dia. Sem mais alongar, vou saudar ao pastor Paulo Zeca, neste caso. Saudações e disponibilidade do dia. Muito obrigado, saudações a todos os irmãos que estão a ver este programa, estão a seguir a TV e a todos também que estão a seguir a minha página Paulo Zeca. Que Deus possa abençoar e dizer que de saúde estou bem, graças a Deus, e muito obrigado. Apóstolo Bernardo, sinta-se à vontade, está aqui no estúdio, cumprimentos e discussão do dia. Saudações a todos que estão a acompanhar o programa. Desde já, louvar a Deus por este momento oportuno. Que Deus possa abençoar você que está a acompanhar do outro lado. Que a graça de Deus esteja a envolver a sua vida. E muito obrigado. Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado. Já recebemos a energia positiva desta casa hoje, que os mesmos estão em condições preparados para satisfazer a si que tem sua dificuldade na sua igreja. É aqui neste programa que você vai encontrar solução de como aprender e liderar a sua igreja. Esse aqui é o tema do dia: liderança nas igrejas. Quando falamos de liderança, várias formas que é liderada uma igreja. Pastor Paulo, o que é liderar uma igreja neste caso? Quando falamos de liderança, estamos a falar de o que mais ou menos? Quando nós falamos da liderança, estamos a falar da base de todas as coisas. Porque não há nada que se cria sem liderança. E só para salientar que não há liderança sem confiança. Então, dentro da liderança, nós encontramos o primeiro alicerce, que é confiança. Mesmo nas nossas casas, no trabalho e inclusive nas igrejas, sobretudo, não há liderança sem confiança. Então, falar de liderança é confiança ao mesmo tempo. Apóstolo Bernardo, na sua opinião, o que é liderança? Bem, muito obrigado por este espaço me cedido. Falar acerca da liderança, queremos dizer a mesma coisa, governar ou lidar com uma situação ou estabelecer regra numa certa instituição, seja igreja, seja numa governação. Liderança é colocar normas, regras num dado lugar. Numa igreja, quem lidera é quem está acima e quem dá a voz do comando. Liderar é dar voz do comando a um grupo de pessoas, seja ela como for, a uma organização. E a liderança, em suma, é uma forma de como lidar com pessoas e colocar regras diante de uma instituição ou diante de uma igreja. Neste caso, recolhi certos conhecimentos suficientes. As definições foi satisfatória para mim. Não sei para os internatas se também confirma com estas definições feitas neste debate de hoje, mas para aprofundando, essa liderança tem idade, tem generalidade de sexo, ou qualquer um pode liderar? A liderança, bem, ele é vista, eu estou a tentar argumentar do modo geral. Então, a liderança tem idade e também tem diferenciações de gênero, né? Por exemplo, há um grupo que lidera mulheres, há um grupo que lidera adolescentes, há um grupo que lidera homens e há um grupo que lidera os mais velhos, mais que nós. Então, significa a liderança, ela é muito extensa, a liderança é extensa, não tem limite. Então, do modo
resumido, a liderança ela é extensa. Existem muitos departamentos que exercem a liderança, tanto nas mulheres, na igreja, nas crianças. Nós encontramos também a liderança nos adolescentes, também nos trabalhos, ou seja, nos gabinetes, inclusive nas instituições governamentais, assim como não governamentais. Sempre existe a liderança, porque a liderança é a chave de todas as coisas. Para usufruir, precisamos de ser liderado e bem liderado. Apóstolo Bernardo, vamos dentro daquilo que nós somos. Na vida cristã, a liderança tem idade e tem oposta de sexo, que uma mulher ou um homem que tem autonomia, ou qualquer um pode ser um líder. Bem, quando falamos de liderança como idade, em suma, eu posso dizer que dentro do ministério não coloca-se idade como um líder, mas se coloca capacidade de liderar. Por exemplo, falando o historial de Davi, Davi era menor. Diante da sua origem ou dos seus irmãos, Davi era menor. Mas por causa da capacidade que Davi tinha, Davi liderou grupo de pessoas de uma idade avançada. Agora, o que eu tenho a dizer é que para poder liderar um grupo de pessoas, depende da capacidade que você tem, porque podemos ver grandes sem ideia e podemos ver criança com ideia de grandes. Agora, temos muito a ver com isto, que uma criança pode liderar um grande através de conhecimento que a pessoa tem. Dentro da igreja, Deus pode levantar servos grandes, servos crianças, pode levantar uma mulher para liderar um grupo de pessoas. Agora, devemos saber que quando o assunto é Deus em frente, líder pode ser qualquer pessoa, seja criança ou menor, porque o fato de Deus estar envolvido, a criança ganha uma capacidade grande por causa daquela cobertura espiritual de Deus. Amém. Grande depoimento deixado neste caso. Dizendo nisto, Pastor Zeca, hoje em dia, como que olha e analisa nas igrejas as lideranças? Estão a ser cumpridas com aquela caminhada anteriormente do Antigo Testamento, em que trabalhavam com velhos, como anciões, com mais conhecimento, para atribuírem à nova geração. E hoje em dia, isso como que está acontecendo? Será que encontramos jovens a liderarem uma certa igreja? Encontramos mulheres a liderarem uma certa igreja? Isso tem a ver com o quê? É o momento de nova, ou estamos fora do conteúdo daquilo que é o início da Bíblia? Bem, liderança no Antigo Testamento, nós vamos aprender muito com Moisés. O Moisés foi um dos professores mais que nos ensina na liderança. Moisés, ele lidera, a Bíblia diz que ele lidera na saída do Egito para Canaã. Ele nos ensina como liderar. Então, indo no Novo Testamento, ou seja, na atualidade, a liderança, de um modo geral, eu vejo que muitas igrejas precisam de fazer mais treinamento na parte da liderança. Eu vejo muitas igrejas que têm dificuldades na parte da liderança. Você encontra uma igreja bem estruturada, né? Estou a falar na parte externa, mas se nós formos aprofundar no interior, nós vamos perceber que temos dificuldade na parte de liderança. Temos encontrado líder que é colocado, mas não sabe nada do lugar onde foi colocado.
significa está a colocar a pessoa de uma forma prematura. Ele não sabe onde ele está, o que fazer. Ele colocou como secretário, não sabe o que secretariar, não sabe o que é trabalho de diácono. Então, neste momento, estou a querer dizer que as igrejas do Dondo, as igrejas atuais, precisam de olhar na liderança. Porque o segredo de todo o crescimento da igreja está na liderança. É por isso, se nós queremos crescer, nós temos que fazer crescer primeiro a liderança. Porque a liderança são futuros continuadores do Evangelho. Então, se nós não instruímos os nossos próprios líderes, nunca vamos defender aos nossos pastores. É por isso que você encontra um líder a falar mal do seu pastor. Por quê? Porque ele não está conformado com a liderança do seu pastor. Não está conformado, não tem confiança dentro daquela liderança. Então, eu vejo que no Dondo, em geral, nós precisamos treinar nossos liderados. Porque quando o liderado está bem treinado, ele defende o pastor, ele defende o seu mentor, ele defende o seu pai na fé, porque ele foi ensinado que tenho que dar cobertura. Então, quando o liderado está mal liderado, ele vai fazendo as coisas de uma forma contrária, não é? De uma forma contrária, porque ele não foi ensinado. Outros, por causa da negligência, foi ensinado, mas há uma rebeldia dentro dele. É por isso que ele tenta se opor à sua liderança. Mas eu vejo que agora a necessidade das igrejas atuais é ensinar, instruir a liderança. Porque muita liderança nas igrejas tem dificuldades. Em outras palavras, posso dar nome, se me permitir. Tem muitos líderes ou liderados são paralíticos, que não conseguem andar, que não conseguem fazer aquilo que é colocado para liderar. Seja como diácono, seja como pastor, seja como o tesoureiro, seja secretário. Ele não sabe devidamente o que está a fazer, porque o pastor ou porque o líder não lhe instruiu. Muito obrigado, apóstolo Bernardo. Temos visto hoje em dia nas igrejas mulheres a subir no altar, a pregar. É lógico. Bem, este assunto de mulheres pregando, nós vamos ver na carta de apóstolo Paulo, que ele escreveu, e está escrito no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de número 52. E temos também no livro de Paulo, 1 Coríntios também, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 34. Diz que as mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhe não é permitido falar, mas este sujeita como também orde a lei. Bem, a respeito dessa palavra aqui, muita gente coloca esta palavra do apóstolo Paulo exortando a igreja do Coríntio que as mulheres não podem ensinar, as mulheres não podem pregar. Mas há aqui onde o apóstolo Paulo está a dizer, havia uma confusão diante do povo daquela cidade, no Coríntio, onde Paulo veio e viu que os homens estavam oprimidos. Porque primeiro Deus criou o homem. Homem é a cabeça da mulher. Homem está para colocar palavra e a mulher ser submissa na palavra dos homens. O que acontecia neste versículo era que as mulheres naquela época estavam a expor diante dos homens. Aí tinha homens lá, tinha toda a igreja congregada, mas as mulheres estavam lá para poder o quê? Para poder colocar-se acima dos homens. Agora o apóstolo Paulo chegou e disse, não, que as mulheres estejam caladas. Se há algo de interrogar, veja no versículo seguinte, versículo 35, diz-se, se aprende alguma coisa, interroga em casa seus próprios maridos. Apóstolo Paulo aqui está dizendo, essas mulheres de Corinto, não era por causa de pregação aqui, era por causa de levar culturas ou submeter-se acima do seu esposo. Apóstolo Paulo disse, não, que as mulheres aprendem em
caladas. E se haver algumas dúvidas, não exponha diante da igreja. Não exponha publicamente. Mas vai perguntar ao seu marido em casa, porque a mulher está submissa ao homem. Não é porque a mulher não pode pregar. Sim, a mulher pode pregar. Jesus encontrou uma mulher chamada mulher de Samaria, mulher samaritana. Aquela mulher não havia pregado em nenhuma cidade, mas por causa do encontro que Jesus deu, foi aquela mulher que foi anunciar na sua cidade que eu vi Jesus no poço. Foi a mulher que foi trazer boas novas para aquele povo, não foi homem. Foi uma mulher samaritana que vivia com 5 homens. Jesus, depois de dar que eu sou o caminho, a verdade, sou a água da vida, aquela mulher foi anunciar. Aquele que nós ouvimos na Bíblia, eu conversei com ele. Aquilo que aquela mulher fez, aquela mulher foi transmitir a palavra. Agora, uma mulher, ela tem capacidade de ser usada pelo Espírito de Deus para ministrar a palavra para o povo. Porque o Espírito de Deus não é limitado. Mesmo a Bíblia diz que no livro de Joel, capítulo 2, que nos últimos dias, diz a palavra de Deus, que nos últimos dias derramarei meu Espírito sobre toda a carne. Seja a carne do homem, seja a carne da mulher, Deus derramará isso, porque a própria mulher vem do homem. A mulher é a parte do homem. E a Bíblia é muito clara, dizer que quando o homem e a esposa se unem, se tornam numa só carne. Uma mulher ministrando na ausência do esposo, é o esposo que está a ministrar. Porque eles são um só. Agora, não há recepção em que uma mulher não pode ministrar, uma mulher não pode ensinar. Não há isso. Mas o que o apóstolo Paulo está a exortar é que a mulher, o que ela tem, não pode estar submissa, que eu sou eu aqui dentro da igreja. Não. Na igreja, a mulher aprenda calado com seu esposo. Se há uma dúvida, vai para casa e interroga seu marido. Amor, eu não estou a entender isso. Agora, uma mulher pode sim transmitir uma palavra para uma nação. Porque a mulher samaritana foi uma mulher. E converteu naquele dia muitos homens. Que foram e viram Jesus e disse, não é por causa de ouvir. Nós temos visto que esse aqui é Cristo. Agora, uma mulher, ela pode sim subir numa igreja, transmitir palavra para um povo. Sim. Está afirmado, segundo tudo o que o apóstolo referiu aqui, está confirmado que, segundo ele, que uma mulher tem autonomia de liderar uma igreja ou pregar no meio da maioria no templo. Pastor Zeca, qual é o seu depoimento à relação disto? Para começar, dizer que mulher não está ausente no Evangelho, não é? Vou começar mesmo no Antigo Testamento. Deus trabalhou com as mulheres. Deus trabalhou com Esdra para reconstruir a cidade. Deus trabalhou com Miriam. Miriam louvava a Deus. Deus trabalhou com Esther, Débora. Então, a mulher não está ausente no Evangelho, não é? Porque há muitas pessoas que tentam excluir a mulher. Mas eu lhe afirmo que a mulher tem um potencial muito ativo dentro do ministério. Na minha igreja, ou na igreja que eu lidero, há certas coisas que acontecem e eu deixo a mulher a resolver. Ou seja, existem coisas que quando eu vejo que está a me apertar, a mulher, ou seja, Deus ouve mais mulher do que o homem. Então as pessoas estão a tentar tirar a mulher do ministério ou lhe isolar, está a perder bênção. Porque na Bíblia, quando o apóstolo Paulo disse que as mulheres têm que aprender calada, é que a igreja do Corinto foi uma das igrejas que tinha muitos problemas, que o Paulo teve problemas para como consertar a igreja do Corinto, porque havia as mulheres que se achavam demais espirituais, que em algum momento havia pessoas que estavam a tentar ministrar, ele estava a levantar o braço, que isso não é assim. Então o apóstolo Paulo corrige que as mulheres ficam melhor aprender em casa, mas não está a tentar dizer que as mulheres não podem ensinar. As mulheres devem ensinar, as mulheres podem ministrar a palavra do Senhor,
Eu vou ler agora no livro de Atos, capítulo número 2, verso 16. Diz assim: mas o que está acontecendo é que foi dito no meio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão. Significa, a mulher está lá. Filhos e filhas profetizam. Então não há profecia sem ministração. Não há profecia sem ensino. Então a mulher está dentro do evangelho. A mulher foi a pessoa que trouxe a notícia mais famosa, que Jesus ressuscitou. Jesus não está dentre os mortos. Jesus está conosco. Ele vive. Foi a mulher. E Deus usou mais mulheres na Bíblia. E a Bíblia diz que, no livro do mesmo Ato, diz que as filhas de Filipe profetizavam. Então, significa que a mulher está inclusa no Evangelho. Então, se nós tentamos excluir a mulher, é por não compreender as coisas. Porque a mulher tem uma tarefa muito importante na igreja e na sociedade. Muito obrigado. Mas, dando oportunidade consigo, pastor Zeca, quando diz que Deus ouve mais rápido a mulher do que o homem, não foi a mulher que foi usada para atrair o homem no pecado? Bem, a mulher foi usada, não é, para poder induzir o homem para comer da fruta que Deus havia proibido. Mas não é o fato que vamos excluir na totalidade a mulher. A Bíblia diz que antes daquela queda, Deus havia ordenado o casal para que dominasse as coisas. Então, a exceção de algumas coisas foi por causa do pecado, lá no Gênesis capítulo número 3, no capítulo número 2 em diante. Então, significa que, para mim, a mulher, na minha opinião, a mulher tem uma tarefa de extrema importância na casa, na igreja e na sociedade. Veja só o que está escrito no livro de Titos, capítulo número 2, versículo 3 a 5. No livro de Titos, capítulo número 2, para não perdermos o tempo aqui, a Bíblia diz que a mulher ela é de extrema importância na sociedade. Deus usa a mulher para que ensine as mulheres recém-casadas para como cuidar os seus maridos, como cuidar as coisas e que elas sejam o mestre do bem. Então, a mulher é mais ouvida do que os nossos homens. O choro de uma mulher chama a atenção de Deus. Porque se você experimentar as mulheres que estão, às vezes nós vemos sucesso na nossa vida, estamos a sair ao trabalho, de repente as coisas estão a andar bem, é nossa mulher em casa que está a dobrar o joelho, está a orar. Enquanto nós estamos a amassar o cimento, a mulher está a dobrar o joelho, está a orar, está a chorar por desenvolvimento da tua casa, desenvolvimento do seu casamento. Então, a minha mulher, ou seja, mulheres são de extrema importância no lar, na igreja, na sociedade, porque Deus ouve mais mulher. Deus não aguenta com o clamor, com o choro de uma mulher. Há certas coisas da minha vida, quando não estão indo bem, eu falo para minha esposa para orar, porque Deus ouve mais a mulher do que nós os homens. Apóstolo Bernardo, tem um fundamento mais para diante sobre isso? Falar que a mulher é o vaso mais frágil. Vou tentar frisar o que o pastor Paulo Zeca estava aqui a abordar. É muito certo isto que a mulher é sensível. O que atrai a presença de Deus é sensibilidade. Quer dizer, há uma parte nossa como homem que somos duros. A natureza do homem, mesmo dentro da igreja, você vai ver que as pessoas que caem mais com são as mulheres do que o homem.
E você vai notar que dentro da igreja, as pessoas que mais manifestam demônio também são as mulheres. Elas são fáceis de receber a presença de Deus, e elas também são fáceis de ser usadas por Satanás. Agora, a mulher é um vaso muito sensível, quer dizer, a sensibilidade. Mulher tem aquela parte de ser sensível. Você pode só terminar relacionamento com uma mulher, você vai ver que aquela mulher está a chorar. Ela pode ficar uma semana sem comer. Enquanto que um homem terminar o relacionamento, ele já está à vontade. Ele pode ficar triste um dia, depois vai passar. Agora, a mulher atrai mais Deus por causa da sensibilidade. Ela tem um coração de receber, de sentir aquela presença de Deus. É por isso que Deus se agrada com o coração sensível. É isso, por causa da parte da sensibilidade. Pastor Zeca, para poder esclarecer no 1 Timóteo 2, capítulo 11, onde que o apóstolo Paulo estava a tentar esclarecer que a mulher não tem permissão de ensinar perante um homem. É porque a primeira pessoa a ser feita foi Adão, e depois foi a mulher, cujo a mulher, por ser a segunda pessoa a ser feita, foi a mulher que enganou o Adão. Por isso ele frisou que a mulher não tem mais autoridade de ensinar. Isso não era o cuidado para que não desvia mais os homens atualmente? Ok. Como eu disse que a mulher é uma ferramenta muito importante na sociedade. E se nós formos a ler o Gênesis 1 e 2, vamos fazer entender que antes da queda do homem, Deus disse ao casal que tomasse autoridade de todas as coisas. Só que depois da queda, mulher foi dado alguns parâmetros ou limites, não é? É por isso que o apóstolo Paulo está a dizer ao Timóteo que eu não permito que a mulher ultrapasse os limites, porque a pessoa que foi primeiro a ser feito foi o homem. Então o homem é a cabeça da casa, o homem é a visão da casa. Não porque nós, por sermos o visionário da casa, não vamos ouvir opiniões das mulheres. A mulher tem que aprender na submissão, ou seja, ele tem que aprender, porque aqui tem ligado muito ao casal, Okay, não é? okay. Então a mulher tem que aprender na submissão, mas não está interdito ou interdita a dizer alguma coisa. A mulher tem voz na casa, a mulher tem voz ao lado do seu marido. Porque não é tudo, por fato de sermos homens, não é tudo que nós vamos conseguir fazer sem a opinião da mulher. Por que Deus disse, lhe farei uma disjuntora? Porque a disjuntora vem para o quê? É para poder ajudar algo que nós não conseguimos fazer. Por exemplo, temos um mestre, quer colocar bloco no andaime, ele vai precisar de ajudante para entregar massa. Ele não pode subir, depois descer, subir e descer, vai cansar. Então vai precisar do ajudante para entregar pá, para entregar a massa, entregar o bloco. Então a mulher é uma ferramenta muito importante na nossa casa, porque ela é a disjuntora, ela ajuda a fazer as coisas acontecer. A mulher, ela ajuda a fazer com que as coisas fluam dentro de nós. Eu tenho visto as pessoas, homens, que menosprezam mulheres. Eu estou a dizer que mulher não foi feita para ser menosprezada. A mulher é uma varoa, a mulher é a disjuntora, que outras coisas para funcionar dependem da mulher. Veja no 1 Pedro, capítulo número 3, versículo 7. Diz que, maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar com discernimento, dando honra à esposa. Dando honra à esposa. Por ser a parte mais frágil e por ser coerdeira da mesma graça da vida. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Significa que a mulher tem uma capacidade de interromper a tua oração. Você, quando impede a mulher a fazer algumas coisas acontecer,
as suas orações podem ser impedidas. Por causa do quê? Porque você está menosprezando, você está colocando mais a peça frágil para mais fragilidade. Então a mulher, ela tem importância muito elevada na nossa vida. Muito elevada. Nós temos que dar honra à mulher. Não podemos menosprezar, porque ela é uma peça frágil. E para que as nossas orações não sejam impedidas. Se nós nos deixar levar, dizer que nós somos homens, nós fazemos tudo, a mulher não faz nada na nossa vida. Existem mulheres que nos aconselham, existem homens que só têm terreno por força de mulher. Existem homens que só têm carro por força da mulher. Existem homens que estão a fluir na sua vida financeira, conjugal, é por força de mulher. Mas isso, pastor, desculpe, segundo o seu pensamento, esse poder é espiritual ou é carnal? Isto estamos a dizer que ele está a agir de uma forma na submissão. Se ele se submete ao marido, é por causa do poder que Deus deu a ela. Porque a pessoa que foi primeiro a ser feito foi o homem. Então o homem é a cabeça da casa. O homem é a visão da casa. Não porque nós, por sermos o visionário da casa, não vamos ouvir opiniões das mulheres. A mulher tem que aprender na submissão. Ou seja, ele tem que aprender, porque aqui tem ligado muito ao casal, não é? Então a mulher tem que aprender na submissão. Mas não está interdito ou interdita a dizer alguma coisa. A mulher tem voz na casa. A mulher tem voz ao lado do seu marido, porque não é tudo, por fato de sermos homens, não é tudo que nós vamos conseguir fazer sem a opinião da mulher. Por que Deus disse, lhe farei uma disjuntora? Porque a disjuntora vem para o quê? É para poder ajudar algo que nós não conseguimos fazer. Por exemplo, temos um mestre, quer colocar bloco no andaime, ele vai precisar de ajudante para entregar massa. Ele não pode subir, depois descer, subir, descer, vai cansar. Então vai precisar do ajudante para entregar pá, para entregar a massa, entregar o bloco. Então a mulher é uma ferramenta muito importante na nossa casa, porque ela é adjuntora, ela ajuda a fazer as coisas acontecer. A mulher, ela ajuda a fazer com que as coisas fluam dentro de nós. Eu tenho visto as pessoas, homens, que menosprezam mulheres. Eu estou a dizer que mulher não foi feita para ser menosprezada. A mulher é uma varoa, a mulher é adjuntora, que outras coisas para funcionar depende da mulher. Veja no 1 Pedro, capítulo número 3, versículo 7. Diz que maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar com discernimento, dando honra à esposa. Dando honra à esposa. Por ser a parte mais frágil e por ser coerdeira da mesma graça da vida. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Significa que a mulher tem uma capacidade de interromper a tua oração. Você, quando impede a mulher a fazer algumas coisas acontecer, as suas orações podem ser impedidas. Por causa do quê? Porque você está menosprezando, você está colocando mais a peça frágil para mais fragilidade. Então a mulher, ela tem importância muito elevada na nossa vida. Muito elevada. Nós temos que dar honra à mulher. Não podemos menosprezar, porque ela é uma peça frágil. E para que as nossas orações não sejam impedidas. Se nós nos deixar levar, dizer que nós somos homens, nós fazemos tudo, a mulher não faz nada na nossa vida. Existem mulheres que nos aconselham, existem homens que só têm terreno por força de mulher. Existem homens que só têm carro por força da mulher. Existem homens que estão a fluir na sua vida financeira, conjugal, é por força de mulher. Apóstolo Bernardo, quando Deus diz, faço a mulher segundo a sua semelhança para ser a sua ajudadora, foi depois
do pecado existir ou antes? Bem, a mulher foi feito antes do pecado surgir. Deus fez a mulher, tirou da costela da mulher. Quer dizer, a parte do homem está incompleto. O homem é completo quando há sua varoa por perto. Quer dizer, Deus, por ver que Adão estava só, Deus tirou a parte de Adão, que formou a varoa, que formou a mulher. Quer dizer, antes do pecado, Deus já havia feito Eva. E Eva não surgiu depois do pecado, surgiu antes. Para que houvesse multiplicação da geração humana, deveria ter Eva. Eva serviu para multiplicar nossa geração. Agora, Eva estava lá para estar debaixo e submissa à voz do Adão. Agora, algo surpreendente que aconteceu não é que a Eva caiu por causa do pecado sexual. Eva não caiu por causa disso. Eva caiu por causa de ouvir outra voz, que era da serpente. Antes da Eva cair no pecado, Eva já tinha filho com Adão. Esse filho chamado Caim surgiu depois da queda. Quer dizer, quando Eva comeu do fruto proibido, que a mente dela foi aberta, ela teve o primeiro filho, que foi Caim. Mas antes de Caim, segundo a Bíblia, vai encontrar que quando Eva teve Caim, Eva disse para si mesma, disse: até que enfim alcancei do Senhor um varão. Quer dizer que antes de Caim surgir, Eva já tinha filhos. Só que a multiplicação que a Eva teve nos filhos não era de dor de parto como sentiu depois do pecado. Nota que quando a Bíblia diz, Jesus aparece, diz uma coisa: que Eva, multiplicarei a dor de parto. Quer dizer, Eva, antes de comer o fruto proibido, Eva já fazia filho. Okay. Eva já tinha filhas. Só que ele teve... Antes daquele pecado. Antes do pecado, Eva já tinha filhas. Okay. Que essas filhas foi a mesma mulher que Caim, quando matou Abel, Caim foi para viver em outra região e encontrou lá filhas da Eva, que casou-se com ele e multiplicou e teve o primeiro filho, que foi Sete. É através disso. Já estamos na reta final do nosso programa Debate Gospel desta edição. Este tema não parou por aqui e vamos dar continuidade na próxima semana, porque ainda temos muitas coisas por aprofundar, mas esta forma de aprofundar não será só de nós, é consigo também que está acompanhando o programa. Deixa seus argumentos, comenta aquilo que acha o positivo, porque na próxima semana vamos voltar ainda nesta sala para continuar com esse tema de hoje. Mas antes de eu fechar, vou dar a palavra ao pastor Zeca para o desfecho e despedida. Para começar a dizer que a mulher não estava no plano B, no plano A de Deus. A mulher foi plano B de Deus. Porque depois da criação do homem, Deus disse na primeira pessoa: não era bom, ou não é bom que o homem viva só. Então, o surgimento da mulher foi Deus depois de ter visto que o homem estava solitário. Então, dizer que a mulher, nós temos que abraçar mulheres, porque são elas que garantem a nossa organização. Para nós andarmos bonitos, são mulheres que nos dão escolhas, que nos dão opções, que organiza, que lava, que engoma, que organiza tudo para nós irmos à rua. É o valor da mulher. Por que não darmos mulheres os valores e a honra, assim como a Bíblia diz? Então, em suma, você mulher, não perca foco. Você mulher, não fica desencaminhado. Você tem um potencial muito ativo na sociedade. Você tem um potencial muito ativo na igreja e muito mais. Com essas palavras, quero agradecer a televisão Alegre e a você também que possivelmente vai compartilhar e vai desafiar a sua opinião. Que Deus possa abençoar e mando beijos e abraços
para a minha família Zeca, inclusive a todos os filhos na fé, e a pastora, a profetisa Regina, que Deus possa abençoar ricamente hoje para todos sempre. Dizer que abraça a tua esposa, não deixa se levar, abraça ela porque é ela que Deus colocou na tua vida. Apóstolo Bernardo, últimas considerações e abraço para amados que estão nos acompanharem a nível internacional, nacional. Desde já, muito obrigado por este convite que eu recebi da Alegre Televisão Online, e louvar a Deus e por todos os internautas que estão ligados aí, acompanhando este programa, que estão aí nos comentários, lançando seus comentários, e que Deus possa abençoar a todos vocês. Dizer que a mulher sempre continua sendo varoa de Deus, a mulher sempre será levantada por Deus, a mulher prega o evangelho, a mulher anuncia o evangelho, a mulher vai ser usada por Deus e continua sendo usado por Deus. Mulheres, força, 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 continua, deixa Deus vos usar você. Desde já, mandar um forte abraço para toda a igreja, Ministério Graça Revelada Dondo, a todos os filhos, filhas que estão bem ligados aí nesta televisão, e ao todo o povo que estão acompanhando, internacional e também nacionais. Que Deus abençoe todos vocês. Muito obrigado a todos. Desde já, mandar um forte abraço para a pastora Isaura, a visionária também do Ministério Graça Revelada. Que Deus abençoe todos os filhos revelados, em nome de Jesus Nazaré. Prometo voltar mais para a próxima semana, se Deus quiser. Fica ligado a este canal porque prometo trazer mais gente para você.